Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mensagem de hoje: 5 coisas que o diabo não pode fazer contra você. Antes, não se esqueça de deixar o seu like para nos apoiar, compartilhe nossos vídeos e se inscreva em nosso canal ativando as notificações e faça parte da nossa grande família de edificadores. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais, e se quisermos ter sucesso nessa guerra contra o inimigo, devemos saber o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 coisas que Satanás não pode fazer de acordo com a Bíblia. No final, você terá certeza de que se você continuar firme com Deus, o diabo não poderá te derrubar e nem te destruir, ok? Eu sei que as pessoas falam muito sobre o poder do inimigo e isso dá a impressão de que ele tem mais poder do que Jesus. É claro que ele é muito poderoso, mas o seu poder é limitado, porque Deus é quem está no controle e o diabo só pode fazer aquilo que o Senhor permite. Então preste muita atenção na mensagem de hoje, porque vai fazer muita diferença nas batalhas espirituais que você enfrenta todo dia. E antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa: Satanás não pode te tentar sem a permissão de Deus. Eu quero ler com você uma passagem muito conhecida que está em Mateus capítulo 4. Diz assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha isso, irmãos. Jesus foi para o deserto passar um tempo sozinho com seu pai e se preparar para os seus 3 anos e meio de ministério. E no final dos 40 dias de jejum, quem aparece para tentá-lo? Satanás. O diabo queria que Jesus saciasse a sua fome, que era um desejo natural da carne naquele momento, e ele disse para ele transformar as pedras em pães. Mas Cristo resistiu, porque ele sabia que essa decisão demonstraria que ele não estava confiando no Pai. E da mesma forma, hoje ele continua nos tentando, mas como eu disse, ele só pode fazer isso se Deus permitir. E Deus só permite quando ele sabe que nós conseguimos resistir. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. A segunda coisa: Satanás não pode ler a sua mente. Um erro muito comum que os cristãos costumam cometer é achar que o diabo tem o poder de ler a nossa mente e descobrir quais são os nossos pensamentos. E por causa disso, muitos vivem com medo e até chegam a entrar em depressão. Mas saiba de uma coisa: por mais observador e atento que o inimigo seja, ele não pode ler as nossas mentes. Vamos ler o que a Bíblia diz no livro de 1 Reis. Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age. Trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só o Senhor conhece o coração do homem. Olha isso, irmãos. Só Deus sabe o que se passa na mente do ser humano. Ele conhece cada um de nossos pensamentos, até os mais íntimos. E quando Jesus esteve aqui na terra, percebemos em várias passagens que Jesus lia o pensamento das pessoas. E por isso ele sabia quais eram as suas intenções. Tanto é verdade que ele sabia que Judas era o discípulo que o trairia com um beijo. E até hoje, Jesus continua sondando os pensamentos e desejos do nosso coração. E o fato do diabo não poder ler a nossa mente não quer dizer que nós devemos ficar tranquilos. O inimigo estuda o comportamento humano desde que Adão e Eva foram criados, e por isso ele sabe muito bem como cada um de nós costuma agir diante das situações. Ele conhece a nossa natureza pecaminosa e por isso consegue prever se nós estamos quase caindo em tentação ou fazendo escolhas erradas. É por isso que a Bíblia diz que ele é como um leão que anda ao nosso redor procurando a quem possa devorar. Então fique muito atento, ok?
A terceira coisa, Satanás não pode te forçar a pecar. Outra coisa que Satanás não pode fazer é nos forçar a cometer algum pecado. Vamos ler o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Isso mostra que a tentação vem por causa dos nossos desejos pecaminosos. Mas você precisa saber de uma coisa: ser tentado não é pecado. O pecado está em cair em tentação, fazendo aquilo que Deus não aprova. E Satanás até pode controlar a mente e o coração das pessoas que não se entregaram completamente a Jesus. Mas nós que somos cristãos e vivemos debaixo da graça de Deus, não podemos ser forçados pelo inimigo a pecar. Então, se é assim, por que nós continuamos pecando? Por causa de nós mesmos, por causa da nossa carne, das nossas fraquezas, desejos e por não buscar a Deus como deveríamos. E Jesus disse que toda pessoa que vive pecando se torna escrava do pecado. Então nós devemos tomar muito cuidado para não voltar à vida antiga que nós tínhamos antes, ok? A quarta coisa, Satanás não pode te fazer sofrer sem a permissão de Deus. Você se lembra da história de Jó? A Bíblia diz que Jó era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. O próprio Deus disse que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. E de acordo com o texto bíblico, em um certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os anjos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. Só que no meio deles também estava Satanás. Ele disse que tinha observado Jó e pediu para causar sofrimento na vida dele, porque ele achava que Jó só era fiel a Deus porque ele era muito rico e abençoado. Ou seja, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira e que se ele perdesse tudo, com certeza iria blasfemar contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás colocasse Jó em um teste, podendo tocar em tudo que ele tinha, menos na sua vida. Então, com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados e os seus servos foram mortos. E como se não bastasse, os seus filhos que estavam reunidos na casa do irmão mais novo morreram, quando um vento muito forte soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Jó ficou firme até o fim e Deus restituiu tudo o que ele havia perdido, e ainda lhe deu em dobro. Mas o mais importante disso tudo é enxergarmos que o inimigo não pode nos causar dor e sofrimento sem a permissão de Deus. Amém? Por isso, meu querido irmão e minha irmã, quando as coisas não estiverem saindo da forma como você esperava e quando você estiver sofrendo por causa disso, lembre-se de que o Senhor continua no controle da situação e que o seu choro tem dia e hora para terminar. Então seja como Jó, que mesmo vivendo o pior momento da sua vida, não deixou de louvar e adorar ao Senhor um dia sequer. Mesmo destruído por dentro e por fora, ele nunca duvidou do poder e da bondade de Deus. A quinta coisa, Satanás não pode te impedir de ser salvo. Quando Pedro estava fazendo uma viagem missionária, ele disse aos sacerdotes do templo: "Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos." Olha isso, irmãos. Pedro foi tocado pelo Espírito Santo naquele momento para mostrar aos judeus que somente Cristo era capaz de salvar alguém. E é isso que eu quero que você entenda agora. Da mesma forma que o diabo não é capaz de nos salvar e nos dar a vida eterna, ele também não pode nos impedir de receber a salvação. Sim, ele pode nos oprimir, pode nos afastar de Deus, pode nos convencer a fazer escolhas erradas e até nos levar a crer que o Senhor não tem poder sobre as nossas vidas. Mas ele nunca pode matar a esperança em nosso coração e destruir a nossa fé. Só nós podemos deixar isso acontecer quando nós nos afastamos de Deus.
Por isso, meu irmão, não se engane quando as pessoas te dizerem que todos os caminhos levam a Deus e que no final todos serão salvos, pois somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então eu quero que você saiba que por mais que você esteja passando por um momento difícil e o diabo sopre mentiras na sua mente de que Deus não existe ou que Ele não se importa com você, não perca a sua fé no Senhor, porque Ele é o único que nunca vai te abandonar e Ele já provou o seu grande amor ao enviar Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Por mais que Satanás tenha poder sobre a terra e possa fazer coisas terríveis contra o ser humano, ele é totalmente limitado e não pode tocar naqueles que nasceram de Deus, porque o Senhor os protege. Então, meu querido irmão, continue firme nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra e orando todos os dias. Assim o inimigo nunca terá poder sobre a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares e eu te espero então no próximo vídeo. Deus te abençoe.